Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Continuamos a seguir a história do povo de Israel e não se lê a Bíblia como quem está lendo um livro de história. A história, muitas vezes, meus caros, ao ser contada, ela comete um grande erro que nós caímos facilmente nela, que é a história contada pelos vencedores. Então, nós não sabemos o outro lado da história. Vou lhes dar um exemplo, que é, quando nós fazemos os estudos de história no Brasil, eu acredito que na mente de todos nós, inclusive na minha, tem assim aquela imagem da beleza, da grandeza da Revolução Francesa. Que maravilha, quanto bem nos fez. E quando você sai então do ambiente do Brasil e chega, por exemplo, onde eu vivi tanto tempo, na Itália, então a historiografia fala malíssimo de Napoleão e da Revolução Francesa, porque ali tantas obras foram levadas para a França, tantos edifícios, sabe que os nossos conventos grandes de 300 frades foram suprimidos, tomados pelo Estado, os frades eram expulsos da vida consagrada. Então a nossa ordem, por exemplo, teve uma implosão numérica e tantos outros institutos, e tantos mártires foram produzidos no tempo da Revolução Francesa. Aí então eu começava a pensar, mas o que é isso? Tudo aquilo que eu ouvia de Revolução Francesa, o que foi que aconteceu? Então a história é assim lida muitas vezes. Mas a Bíblia não é um livro de história somente, é um livro de fé. Então quando nós lemos a história nesse tempo agora dos reis de Israel, é a ocasião para nós também refletirmos sobre a nossa história, não cometendo o erro deles e fazendo um caminho de conversão. Então hoje nós temos Jeroboão, que pensa assim, que já que Jerusalém ficou capital do reino pequeno de duas tribos, ele pensa, se as pessoas vão ir para o templo para cultuar a Deus lá, essas pessoas vão se unir a Roboão, que é da casa de Davi. Então que ele perderia o seu reino. Então ele começa a fazer coisas nefastas em relação a Deus. Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: não subais mais a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Com isso, fazendo os 2 bezerros de ouro, ele conseguia agradar ao povo de Israel e aos cananeus que estavam na terra, porque para os cananeus o bezerro era o deus da força e da fertilidade. E para Jerusalém, para o povo de Israel, recordava o bezerro de ouro que o povo fez quando Moisés estava no alto do Monte Horebe. Então, assim, ele fez 2 bezerros para agradar a um grupo e para agradar a outro. Mas não somente isso. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. Então, constituiu 2 cidades de culto. Então, que isso depois vai ficar ao longo da história de Israel. Lembram da samaritana que vai perguntar para Jesus aonde é que nós devemos adorar a Deus? Porque ele constrói 2 santuários em concorrência com Jerusalém, para que ali sejam adorados os bezerros de ouro. E começou a fazer outros santuários nos lugares altos, como já tinha começado Salomão. E ainda mais, os sacerdotes não eram mais escolhidos da tribo de Levi, a tribo sacerdotal, mas aqueles que queriam eram constituídos como sacerdotes por ele. Instituiu festas, sacrificou para os bezerros de ouro e continuou a tomar homens do meio do povo e a constituí-los sacerdotes. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio. Então, mais uma vez, a infidelidade vai ser o motivo colocado para a queda da casa de Jeroboão. Isso já aconteceu com Salomão e agora então acontece com o servo também Jeroboão. Assim, o reino vai aos poucos se desfazendo e vai cair na mão da Babilônia. O salmo de hoje vai dizer assim: lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Sim, é a insistência de que o Senhor não se esqueça de nós. E vai dizer assim: pecamos como outrora nossos pais, praticamos a maldade e fomos ímpios. Do Egito nossos pais não se importaram
com os vossos admiráveis grandes feitos. Então, o reconhecimento do pecado diante da grandeza de Deus, construíram um bezerro no Horebe, adoraram uma estátua de metal, esqueceram-se do Deus que os salvara. A memória da nossa história de salvação. Sabe que a história de salvação não pode ser na vida de cada um de nós somente a história que lemos da Bíblia, mas nós devemos contemplar no nosso hoje, na nossa história, tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Nós somos capazes de contar a nossa história de salvação? Fomos capazes de contar na nossa vida quando nós estivemos atribulados e que o Senhor esteja ao nosso lado, nos momentos de alegria em que o Senhor nos protegeu? Somos capazes de ler a nossa história como uma história de salvação? A história de salvação não é um conto do passado, mas deve ser atualizada no nosso hoje. Ao final do dia, quando nós olhamos o nosso dia, somos capazes de olhar tudo aquilo que o Senhor tem operado na nossa vida? Então, hoje a aclamação vai dizer: o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Veja o que faz a liturgia. Nos conta um milagre do pão, para depois nos recordar: não é só de pão. O milagre aconteceu, o milagre do pão, mas isso não basta. O homem não vive somente de pão, mas vive da palavra de Deus. Quanta energia nós gastamos no nosso dia em busca do pão, correndo atrás dele. Mas nós temos que ter a consciência de que não é isso, que isso não basta, mas que nós vivemos da palavra de Deus. Então Jesus está em território pagão. Vejam, Marcos nos conta 2 milagres do pão, digamos, da multiplicação do pão. Um milagre que foi na terra de Israel, entre aqueles que conheciam a palavra de Deus do Antigo Testamento. E agora Jesus alimenta os pagãos. Então Jesus tinha uma grande multidão ao redor de si e não tinham o que comer. Jesus vai dizer assim: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Então Jesus se sente convocado a buscar ajudar o seu povo, a fazer alguma coisa. Então ali os discípulos vão dizer: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Ou seja, sempre o modo de pensar dos discípulos, talvez o nosso também. Não é problema nosso. Não é problema nosso aquilo que acontece com os migrantes da nossa terra, não é problema nosso aquilo que acontece com os pobres, mas que eles têm que se virar. Jesus não pensa assim. Um cristão não pode pensar assim. Então Jesus vai lhes perguntar: quantos pães tendes? Eles respondem: 7. Então veja que já é alguma coisa diferente, porque ali vai se dizer, naquela primeira vez, 5 pães e 2 peixes. Aqui tem 7 pães, os peixes também vão aparecer depois. Então Jesus mandou que todos se sentassem. Depois pegou os 7 pães. Vejam essa descrição. E deu graças. Deu graças quer dizer Eucaristia. Então, antes, naquele milagre que acontece do pão, na terra de Israel, Jesus abençoa o pão. Aqui se usa porque o milagre do pão é uma alusão à celebração eucarística. Então aqui usa o nome Eucaristia, que era o nome que os pagãos usavam para falar da celebração da missa. Partiu o pão e ia dando aos seus discípulos para que distribuíssem. Ali também tinha alguns peixes. Todos comeram e ficaram saciados. Eram 4.000 pessoas. E Jesus dali parte para uma outra região, sempre pagã. Irmãos caríssimos, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o milagre do pão que é contado hoje, ele nos chama a atenção para alguns aspectos. Primeiro, esse ter compaixão, essa preocupação de Jesus para com o outro que está sofrendo, mas também o agir. Não somente se comove, enche de sentimento, mas age. Mas age de um modo que faz como alguém que crê em Deus. Então faz uma Eucaristia, nos aludindo que não basta o pão material, mas precisamos da palavra de Deus, precisamos da Eucaristia para vivermos a nossa vida de fé. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
paz.